Olá, tudo bem? Meu nome é Caroline Bu, sou estrategista de marketing digital na Yannis Marketing para a Saúde. E hoje eu trouxe uma apresentação para vocês falando um pouquinho do posicionamento nas redes sociais na área da saúde. Como o médico pode usar esses canais a seu favor. Mas antes de eu mostrar um pouquinho das estratégias, queria trazer para vocês um pouquinho uns insights como anda o acesso na internet, como os usuários vêm se comportando hoje na internet. Então, se a gente for analisar aqui nessa tela, nós percebemos que nós temos 8 bilhões de pessoas no mundo, sendo que dessas 8 bilhões, 5,44 bilhões, quase 70%, acessam a internet por aplicativos mobile, isso é, por um smartphone. E que insights a gente tira disso, né? Será que seu canal digital, onde você está no digital, está preparado para o mobile também? Por exemplo, o seu site. Eu tenho um site, mas ele foi formatado de uma forma que visualmente no desktop ele funciona muito bem. Mas se eu for acessar num celular, ele não tem a mesma performance, a velocidade, às vezes a imagem sai distorcida. Então a gente tem que tomar muito esse cuidado, vendo que quase 70% das pessoas hoje acessam os canais digitais pelo celular, tá? Outra análise que a gente tem que ver, olhando essa tela aqui, é que 5,16 bilhões de pessoas, quase 65%, elas acessam a internet. Então, 65% das pessoas, elas têm acesso à internet. Então, o que elas estão fazendo na internet? O que elas estão acessando, né? Que canais digitais elas estão acessando? E quase 60% dessa população, né, 4,76 bilhões, elas estão ativas nas redes sociais. Cada dia vem aumentando mais o acesso das pessoas nas redes sociais. E qual é o comportamento delas? Elas estão ali para passar o tempo? O que elas estão fazendo ali? Então, essa análise que nós temos que fazer é importante antes da gente desenhar uma estratégia de marketing digital e não sair por aí fazendo qualquer coisa sem antes ter essa análise. Para ter uma ideia, no Brasil, segundo o Sebrae, 134 milhões de usuários estão na internet. E quase 60%, né, 59% das buscas são de produtos e serviços. Então, vamos pensar assim, elas estão acessando os canais, estão ali, mas elas estão procurando alguma coisa. 60% estão procurando serviços, produtos. E o que elas encontram? Será que elas encontram o teu serviço? Elas encontram a tua página? Ou elas estão encontrando do concorrente? Então, olha a oportunidade que o digital traz, né? O digital não tem mais como a gente viver sem o digital. O hábito das pessoas está no digital. E como você é encontrado no digital? Então, analisar esse cenário e traçar a estratégia para ter um bom marketing na área médica. Então, assim, analisando isso, né? Então, todos os dias vem aumentando o número de usuários nas redes sociais, né? E pós-pandemia, aumentou 30% o número de pessoas ingressando para as redes sociais. Isso é 1 bilhão de novos usuários no mundo nas redes sociais. Aumentaram as redes sociais, criaram redes sociais novas e as que já existiam, cresceu ainda mais esse número, tá? Então, nós estamos gastando mais tempo nas redes sociais e esse tempo que nós estamos gastando, numa pesquisa mostra que uma pessoa em idade ativa, ela passa 2h30 nas redes sociais. E qual é o comportamento dela na rede social? Ela está para passar o tempo ali ou ela está atrás de alguma coisa, né? Então, usar essas informações ao nosso favor é muito importante. Se nós analisarmos esse gráfico, tá? O aumento do uso das redes sociais, se nós olharmos ali, na primeira imagem do gráfico, de 2013 até 2023, olha o crescimento que teve nas redes sociais. Em 2013, a gente tinha 1,7 bilhões de pessoas nas redes sociais. Nós já estamos com quase 5 bilhões de pessoas, né, em todo o mundo acessando as redes sociais. É muita gente, é muita gente navegando ali e como a gente pode aproveitar desse movimento para montar uma estratégia digital. Então, antes de montar uma estratégia digital, a gente tem que analisar o mercado, analisar o comportamento do usuário para traçar a estratégia.
Os brasileiros usam as redes sociais para pesquisar serviços, né? Como nós vimos ali. Mas por quê? Por que eles vão nas redes sociais? O que eles vão atrás? O que eles pesquisam? Eles vão para ver avaliações de outros pacientes. Por exemplo, eu tenho um problema, eu quero achar uma nutricionista, por exemplo, mas eu quero acompanhar um pouquinho essa nutricionista, ver o que as outras pacientes falam dela nas redes sociais. Quero ver se é um comentário positivo, negativo. Eu quero entender um pouquinho melhor dessa médica antes de marcar uma consulta. E aqui vem um ponto interessante. Alguns médicos chegam para nós e falam assim, Carol, é só fazer um bom marketing, aparecer, falar uma piadinha lá e eu vou ter mais sucesso nas redes sociais do que se eu for um médico capacitado, estudado. E não é verdade. É um conjunto. O digital ele vem para apoiar o médico que tem credibilidade, que estudou, sabe o que está falando, tem resultados para o seu paciente, porque assim, ele pode até fazer um bom marketing, mas se depois isso não se validar num bom tratamento, num bom atendimento, cai por água abaixo. Então o médico não precisa ter esse medo, né? Porque assim, hoje eu estar no digital me permite falar bem ou mal de mim, mas o médico não precisa ter esse medo se ele for um bom profissional. Outra coisa que as pessoas fazem é ver se aquele profissional existe. Hoje a gente brinca assim, né? Se a sua empresa não está hoje na internet, ela não existe. E é isso mesmo, hoje a gente vai pesquisar alguma empresa, algum endereço, alguma coisa, a gente vê que não existe, a gente já até repele, né? Fala, nossa, não sei se eu confio, né? Ela não está nem no Google. Então assim, a presença digital é importante, a sua empresa precisa estar no digital. Analisar o perfil do médico e do método. Então assim, antes de eu marcar uma consulta, antes do paciente ir até você, ele vai ver qual que é o seu método, se combina com o que ele pensa, tem empatia pelo médico. Então, hoje, os pacientes, quando chegam no consultório, eles já sabem muita coisa do médico, porque eles vêm acompanhando, eles vão criando confiança até agendar uma consulta. Outro ponto, eles buscam mais conhecimento sobre o problema. Então, eu vou começar a acompanhar aquele médico nas redes sociais, eu vou ver o que ele passa, se as informações que ele passa fazem sentido com as minhas dores, com os meus problemas, eu vou começar a me conhecer melhor também. E às vezes, eu posso estar com uma dor, posso estar com um sintoma que eu nem imaginava que poderia ser um problema. Até tem um caso que até aconteceu comigo, que eu descobri que eu nem sabia que tinha. Eu fui diagnosticada com desbiose intestinal por uma gastro. Sempre achei que era uma intolerância à lactose, mas acompanhando essa médica, tudo que ela falava se encaixava comigo. Eu falava, nossa, é para mim? Ela está falando para mim? Tudo que ela fala se encaixa com o meu problema. Eu falei, eu acho que eu tenho esse negócio de desbiose intestinal. E foi aí, marquei uma consulta e realmente fizemos o teste do SIBO e diagnosticou essa desbiose. E continuo acompanhando, continuo consumindo esses conteúdos. Então perceba que às vezes o paciente nem sabe que tem o problema, mas você pode mostrar, pode ajudar ele. E no digital é isso, você tem que entregar, ajudar, entregar conteúdo gratuito, né? E em troca você vai ter uma conversão. E aí também acessam os canais para ter o contato, né? Então assim, analisar se está tudo certinho, os links para site, telefone, endereço, tá tudo bem redondo. Então assim, que análises nós precisamos fazer, entender do digital para montar essa estratégia, tá? Primeiro ponto, você está no digital? Essa é uma pergunta até assim... Hoje não consigo imaginar quem não esteja no digital, mas espero que quem esteja assistindo essa aula esteja no digital. E se não estiver, né, corra ali para logo estar e você ser encontrado. Bem, você está no digital. Agora a próxima pergunta que você tem que fazer. Como que você é encontrado no digital? Então eu sugiro que você vá agora, quando puder, digita no Google ali o seu nome, Dr. Fulano de Tal. O que aparece sobre você? Como são as imagens que aparecem? É uma foto minha da época da formatura. É uma foto de 10 anos atrás. Isso não é legal, isso não é bacana, porque a pessoa vai ver você no digital, marca uma consulta, vai ver, nossa, parece até que são pessoas diferentes. E tudo tem que estar ligado. A pessoa que você é no digital tem que ser a mesma pessoa que você é no consultório.
Entende? Então, assim, todas as informações têm que estar atualizadas. Fez um curso novo, fez uma formação nova, atualize. Estar com os canais atualizados. Então, pesquise. Onde você está aparecendo no digital? Porque as pessoas fazem essa pesquisa quando querem te encontrar. Seu paciente está aonde você está? Isso também é um ponto importante de uma estratégia digital. Às vezes o médico chega e fala assim, eu quero estar no LinkedIn, eu quero estar no YouTube, eu quero estar no TikTok. Bem, a gente pode estar em todos esses canais. Só que assim, aonde está o seu paciente? Que redes sociais o seu paciente acessa? Por exemplo, o médico quer estar no LinkedIn. Ótimo, ele pode estar no LinkedIn. Mas será que a pessoa que procura um tratamento, por exemplo, uma mulher que está na menopausa, lá com seus 50 anos, será que essa mulher, quer dizer, dona de casa, que tem filhos, que os filhos já cresceram, ela vai estar no LinkedIn? Talvez ela não esteja no LinkedIn, talvez ela esteja no Instagram, no Facebook. Então, assim, você entregar conteúdo na rede social aonde o seu paciente está, o seu paciente ideal. Outro ponto que a gente tem que analisar, como que você é percebido pela audiência? Como que a audiência te enxerga? É a forma que você realmente quer ser visto? E aqui, na estratégia, a gente também dá uma lapidada nisso. O médico tem que ser coerente com aquilo que ele fala também. Então vamos pensar assim, uma endocrinologista come errado, não pratica atividade física, mas lá nas redes sociais ela fala para paciente que tem que fazer atividade física, tem que beber água, tem que se alimentar bem, e ela não reflete isso. Então cria um distanciamento do paciente. O médico hoje no digital, ele acaba virando uma referência para o paciente. O paciente olha o médico como um exemplo também daquilo que ele propõe o paciente a fazer. E qual é a mensagem, qual é o valor que está passando? Você está conseguindo entregar esse valor para o paciente, essas informações, ajudando ele a solucionar os problemas? Então, assim, essas são análises iniciais antes de a gente elaborar uma estratégia. Então, é muito mais sobre uma conversa antes da conversão. Então, eu crio um relacionamento, eu crio uma empatia com o meu paciente ideal, eu entrego conteúdo, eu me relaciono com ele, eu converso com ele, para lá, depois, lá na frente, eu ter uma conversão, eu trazer esse paciente para o meu consultório. Tá? Então, é assim que funciona, eu entrego muito mais, como assim, é dando que se recebe. Então, é assim que funciona no digital também. E aqui eu quero trazer para vocês um funil que nós utilizamos no marketing digital para vocês entenderem cada passo da estratégia e como se posicionar nas redes sociais, tá? Então, pensando no funil, em cima, topo do funil, largo, ali vai entrar muitos contatos, muitas pessoas vão entrar nas redes sociais e começar a te seguir. Então, é a fase da descoberta, é um potencial paciente, ele não virou teu paciente ainda, ele te descobriu nas redes sociais e ele vai começar a te seguir, a te acompanhar. E é nesse momento que a gente tem que entregar muito conteúdo sobre a persona, entender bem a persona. Então, quais são as dores, quais são os sintomas, os problemas, eu tenho que falar muito sobre isso, para que quando essa pessoa entrar nas redes sociais, opa, esse médico fala o que eu estou precisando, é bem isso que eu estou sentindo, então ele começa a te acompanhar. A próxima etapa do funil, então vai afunilando um pouco mais, vem a parte da consideração. Então ele começa a te acompanhar, ele te descobre, ele vê que você entrega conteúdo de valor, então ele começa a considerar você como um bom profissional que pode ajudar ele nos problemas que ele vem encontrando. Então ele começa a se envolver. E ainda nessa fase eu estou falando sobre a persona. Eu falo muito sobre, o médico tem que falar muito sobre o que o paciente está sentindo. Aí a gente vem para uma outra etapa, depois da consideração, o seguidor chega para a etapa da compra. É onde ele pensa, poxa, o médico falou ali, né, de um problema, eu considerei aquele problema, opa, é isso mesmo que eu tenho, eu quero comprar, eu quero agendar uma consulta, eu quero que esse médico me atenda. Então ele se interessa pelo seu trabalho, tá? E nessa fase a gente pode falar um pouquinho mais sobre a sua empresa, como que é os teus tratamentos, como é a tua clínica. Aí eu começo a falar um pouquinho mais do médico nessa fase. E aí vem a experiência própria. O paciente vai no seu consultório, se consulta, vê que realmente aquele médico é um médico que vai conseguir ajudar ele, a clínica é agradável, o atendimento da secretária é bom, é tudo um conjunto, né? E aí o paciente acaba tendo essa experiência própria.
tá? Passando por essa experiência própria, vem a experiência compartilhada. Nossa, o médico atendeu as dores, era isso, gostei muito desse médico. O que eu acabo fazendo? Eu acabo compartilhando. Então, eu acabo compartilhando essa minha experiência e o que eu acabo tendo? Eu volto para o topo do funil. Eu acabo compartilhando, outras pessoas acabam vendo e eu acabo influenciando outras pessoas a acompanharem aquele médico. E hoje no digital o compartilhamento é muito forte, porque assim as pessoas tendem a querer o que deu certo para o outro. Opa, aquela pessoa foi naquele médico, teve resultado, gostou, eu também preciso disso, eu também quero isso para mim. Então é um ciclo, esse funil é um ciclo, é a descoberta, a consideração, a compra, a experiência própria, a experiência compartilhada. Outra pessoa vai entrar lá no topo do funil, vai começar a seguir o médico e ele vai entrar nessas etapas. E todas essas etapas do funil, eu trabalho com conteúdos para me relacionar com esse paciente. Então, a experiência compartilhada é o novo estímulo. As pessoas, elas se estimulam vendo outras pessoas compartilhando suas experiências. 70% dos consumidores concordam que quando vem pessoas compartilhando sua experiência com uma marca, é mais provável que também compartilhem. Mas aí vem uma pergunta, ok, vimos como está o cenário, né, no mundo, nos acessos da internet, que canais, enfim, e aí vem a dúvida, né? Mas como que eu começo? E aqui, né, nós sempre compartilhamos com alguns médicos que nós trabalhamos como uma casa em construção. Você não começa a empilhar tijolos sem ter um plano, né, sem ter um projeto arquitetônico. No digital também é assim, nós temos que ter um plano estratégico para começar a fazer as ações. Então a gente tem que entender, o médico tem que entender quais são os objetivos dele no digital. Né? Eu sou um médico novo na cidade, eu sou um médico recém-formado, ninguém sabe quem eu sou. Então, a estratégia nós temos que fazer aquele médico ser reconhecido na região onde ele quer atender. Não, o médico já é super reconhecido, já tem a sua carteira de clientes, de pacientes bem formada, mas ele quer se lançar para cursos, para outros médicos. Então, é uma outra estratégia, é um outro objetivo. Aliado também a capacidade de investimento de tempo e dinheiro. Então, quanto tempo o médico tem para se dedicar a esses canais e o poder de investimento também. Não adianta ele estar em vários canais se ele não tem nem tempo para responder uma mensagem lá, um direct no Instagram, por exemplo. Ele tem que estar presente. Rede social é relacionamento. O médico precisa se relacionar com o paciente. Feito isso, definindo objetivos, a gente começa a montar a estratégia. É aqui que o médico tem que pensar na estratégia dele, tá? Dentro dessa estratégia, a gente tem o posicionamento. Como ele vai se posicionar nas redes sociais? Isso alinhado também ao nicho de atuação. Por exemplo, um ginecologista, vamos pensar nesse segmento, né? O ginecologista, ele pode atuar com fertilização in vitro, com obstetrícia, com tratamento da menopausa, reposição hormonal e implantes hormonais, em contracepção. Existe dentro da ginecologia vários segmentos que ele pode atuar. Se ele quiser, no digital, falar tudo disso, um pouquinho de cada coisa, entende que ele não vai se destacar, porque dentro do digital existe muito barulho, é muita gente publicando conteúdo o tempo inteiro, é muita informação. Então, se ele tentar fazer conteúdo, um pouquinho de cada coisa, ele não vai atingir o paciente ideal. Ele vira um médico generalista. E as pessoas estão buscando cada vez mais médicos especialistas. Eu quero ir naquele médico porque eu sei que ele é especialista em tratar menopausa. Então, eu vou nele. O que acaba acontecendo? Mais pacientes, mais mulheres que sofrem com a menopausa procuram aquele profissional, porque ele é especialista nisso. Então, no projeto da estratégia, você tem que pensar na sua segmentação, no seu nicho. O que eu quero ser bom, eu quero ser reconhecido por isso. Digitou no Google, tratamento para a menopausa, eu quero ser encontrado na minha cidade, na minha região. Falou esse termo, falou essa palavra-chave, eu quero ser encontrado. Essa parte do nicho é bem importante para que você tenha sucesso no digital.
Outro ponto importante é a identidade visual. As pessoas são visuais, elas gostam de ver coisas bonitas, então também não adianta aparecer de qualquer jeito na internet. Então, cuidar, né, com as suas postagens, com imagens. É importante o médico fazer fotos, filmagens. Isso tudo também vai ajudar para o teu sucesso no digital. Personas, desenhar muito bem quem é seu paciente ideal. Se você pensar assim, toda pessoa que passa na frente do meu consultório pode ser meu paciente, então você não tem paciente. Então, qual que é o paciente que eu quero trazer para dentro do meu consultório? É o paciente que vai me trazer mais rentabilidade? É de um tratamento que eu gosto de atuar? Então, e aí, conhecer bem essa persona, quais são as dores, o que ela precisa escutar de você. E quanto mais você falar com essa persona, mais personas similares você vai trazer para o seu consultório. Palavras-chave. Que palavras-chave eu preciso trabalhar, eu preciso falar para que eu seja reconhecido? Então, a gente também tem que fazer uma pesquisa de palavras-chave, de palavras que, quando eu trabalhar conteúdos, se destaque no digital. Por exemplo, no Google, quando eu falar de tratamento para a menopausa, quando digitar, se eu trabalhar bem essa palavra, eu vou começar a ser procurado, porque eu vou ser destaque no Google se eu estiver trabalhando essa palavra-chave. Jornada de compra. Então, se a gente pensar lá no funil, que eu mostrei lá nos slides anteriores, cada etapa do funil tem conteúdos, tem postagens para essas etapas do funil. Eu não posso já, de cara, chegar para o paciente e falar assim, oi, tudo bem? Eu sou o doutor fulano de tal, minha clínica fica em tal endereço, se precisar de ajuda, agenda uma consulta. Não gerei nenhuma empatia com o paciente, não entreguei nenhum conteúdo de valor, eu fui direto ao ponto que é agendar a consulta. E não é assim, a gente tem etapas até chegar em postagens de agendamento de consulta. E para isso a gente monta um plano editorial. Então o médico precisa ter esse plano editorial bem elaborado. O que eu vou falar em cada momento? Vou gravar um vídeo sobre isso, vou gravar um vídeo sobre tratamentos, vou gravar um vídeo falando de sintomas. Então, ter isso bem alinhado é importante também, senão o médico fica perdido e fica cansativo mesmo o projeto no digital. Porque assim, essa semana eu preciso postar alguma coisa, o que eu vou postar? Eu vou falar disso. Agora eu tenho que postar alguma coisa, o que eu vou postar? E vai fazendo tudo aleatório, vira uma salada mista e não fica legal. Então, ter esse planejamento de postagens é bem fundamental. E aqui eu acho que é a fase mais importante, a que eu mais gosto, que é a análise e métricas. Não existe nada que a gente faça que não precisa analisar, revisar, né? E às vezes até ajustar a rota. Todos os meses a gente analisa os relatórios e é ali que a gente tem os insights. Nossa, isso aqui está dando muito certo, vamos seguir para esse caminho, vamos fazer mais postagem desse formato, que isso que funciona. Não, aqui não está funcionando, mas rapidamente você alinha os ponteiros para seguir. Não basta só fazer, analisa os números e continua. E o marketing digital é isso, não existe uma fórmula, não é uma receita de bolo, é você analisando os resultados para ir ajustando e alinhando a estratégia. Então agora eu quero falar um pouquinho sobre engajamento. Como você pode melhorar o seu engajamento nas redes sociais? É se relacionando, né? Engajando-se realmente com o seu público, respondendo, estando ali à disposição para interagir, enviando directs. As redes sociais é isso, é relacionamento. Replique seus posts de melhor desempenho. Então assim, aqui é importante aquela questão da análise. Analisar que posts estão dando maior engajamento e repetir esses posts. Um vídeo está dando certo, um vídeo mais curto, um post carrossel está dando certo. Então, repetir o que vem funcionando, que está trazendo mais engajamento para a tua rede social. Use os stories do Instagram e aproxime-se da audiência. Médicos que fazem stories todos os dias têm muito mais engajamento do que aqueles que quase não fazem. Então, aproveite, abuse dos stories. Os stories não precisa ser aquela coisa formal, ela é muito mais informal, é o teu dia a dia, é teus bastidores. Abre caixinha de pergunta lá, deixa a audiência tirar dúvidas, responda essas dúvidas das caixinhas dos stories com vídeo, ou às vezes com texto. Comece a ter esse hábito de fazer esses stories todos os dias. Você vai ver
como vai melhorar e muito seu engajamento. Crie mais conteúdo de vídeos em formato curto. Então a gente sabe, né, pelas análises, que os vídeos, eles vieram e as pessoas estão cada vez querendo mais consumir conteúdos em vídeos. E antes eram os vídeos mais longos, mas as pessoas no digital, elas têm muita pressa, elas não têm paciência de ver um vídeo muito longo. Então, fracione, faça vídeos mais curtos nas redes sociais. Então, invista nisso também. Escreva legendas que estimulem o engajamento. Faça legendas dos teus posts, os textos, que também estimulem ela fazer um comentário, pergunte se a pessoa já teve aquele problema, o que ela achou, deixar dúvidas no comentário, estimular também essa conversa. Quanto mais comentários o teu post tiver, mais alcance ele tem também. Promova teasers e dicas. A audiência gosta muito disso, né? Que dicas que você pode dar para ela, que ela pode aplicar já no mesmo dia. 5 alimentos que ela pode consumir para melhorar a saúde do intestino, dicas de sono. Então a audiência gosta muito de já entrar na tua página e ver que ela está ganhando alguma coisa em seguir você. Promova também, né? Aproveita o máximo da função collab. Aproveitar um conteúdo com outro profissional da saúde e vocês podem trocar esse post. A audiência desse médico vem para você e a sua audiência vai para ele. Isso aumenta também muito o engajamento. Então, com isso, o que você ganha, né? Você ganha mais visibilidade na plataforma, atrai novas pessoas, aumenta a credibilidade e gera confiança. Então, assim, ó, é mais sobre o que você sabe e menos sobre o que você vende que a venda acontece. É muito mais você entregando, dando conteúdo gratuito para sua audiência, ajudando ela, que a venda vai acontecer. Ela tem você como médico referência para ela. E pode ter certeza que ela vai te indicar e vai compartilhar você também nas redes sociais. Obrigada pelo seu tempo em assistir essa aula dentro do curso do Dr. Thales Medeiros. Espero que eu possa ter passado dicas e informações para você melhorar seu engajamento nas redes sociais e me coloco à disposição se você precisar montar, elaborar e evoluir a sua estratégia dentro do marketing digital. Obrigada!